Tudo bem? Tudo. Eu estou todo encrencado, porque eu estou sem internet, aí eu estava usando o suporte aqui para o celular, eu só consigo ficar na vertical, não consigo ficar na horizontal, aí acabou a bateria, começou a dar tilt, acho que minha bateria está indo para o espaço, eu tive que ligar numa bateria dessas portáteis, montar um kit aqui rapidinho, porque senão eu ia ter que ficar com o celular na mão segurando. Então são muitas encrencas. Muitas encrencas, mas tô Muitas. te ouvindo bem, estou te ouvindo bem, vou passar a bola para ti, Sérgio. Tá bom, querida, obrigado. Beijo. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu estava dizendo, são muitas encrencas. Eu fiquei tentado a falar sobre várias coisas, né? A gente tem aí a guerra Israel-Irã, né? A gente teve as passeatas nos Estados Unidos, que são bem significativas, foram gigantescas, né? Parece que a população americana está se dando conta do erro que cometeu. Mas eu vou falar da minha encrenca aqui, territorial. Não por acaso eu vim com a camiseta do nosso coletivo, Salve o Rio Vermelho, porque o Rio Vermelho de fato precisa ser salvo. Vocês sabem, ou se não, estou informando agora, que eu sou o coordenador do Conselho Local de Saúde no Rio Vermelho. E os conselhos, a exemplo do que aconteceu com os conselhos tutelares, eles estão sob ataque. A ultradireita está tentando ocupar esses espaços, e o problema é que está tentando ocupar esse espaço com pessoas que não têm a menor relação com a saúde nem com a comunidade, com gente completamente desqualificada por uma simples disputa de poder. Isso já vinha acontecendo desde há 2 anos atrás, quando eu fui eleito, né? Curiosamente, aconteceu assim, só para vocês entenderem, a votação do Conselho se dá da seguinte forma: você vota nos membros do Conselho, que são de 8 a 16, com, né, titulares e suplentes, e aí depois o Conselho vai a portas fechadas para uma reunião onde a gente combina entre a gente, seja por aclamação ou por votação, quem vai assumir mesa diretora, que vai assumir os cargos da mesa diretora, que são coordenador adjunto, secretário e secretário adjunto. E aí, bom, fizemos a votação, fomos, e aí passei a palavra para as pessoas, logo veio uma senhora que eu nunca tinha visto, uma pessoa de cor, né, muito bem vestida, dizendo que ela era advogada, que tinha trabalhado no Tribunal de Contas da União, que ela já tinha trabalhado em clínica de saúde, que ela entendia, etc. e tal, e falou. E eu falei, olha, eu estou muito impressionado, realmente vai ser muito legal ter uma mulher representando o Conselho, né, uma pessoa com tanta qualificação. A minha única dúvida, na verdade, é que eu nunca te vi em nenhuma reunião do Conselho, nem sequer aqui na unidade de saúde. Então, eu quero entender como é que uma pessoa que nunca participou de nenhuma reunião do Conselho de Saúde quer se colocar como coordenadora do Conselho. Imediatamente, as outras 6 pessoas, tirando eu e ela, por aclamação, votaram que eu fosse o coordenador do Conselho, e assim tem sido há mais ou menos 2 anos. Bom, a gente tem tido problemas graves com um membro do Conselho que, curiosamente, permitiu que a sua imagem fosse explorada num vídeo do vereador fascista daqui do bairro, acho que não tem outro nome para isso, dizendo que ele ia apoiar. Aí o vereador fez até um vídeo, está vendo? Até o pessoal do L está vindo aqui para me apoiar. Isso é preocupante, né? E aí, desde então, a gente vem percebendo um comportamento muito estranho dele. Ele tem procurado tumultuar as reuniões, né? A gente aqui tem 2 grupos, a gente tem um grupo público, onde qualquer um tem acesso e pode entrar, e a gente tem um grupo de trabalho ali, só dos membros do Conselho, para a gente conversar algumas coisas que não são públicas, não porque não possam ser, mas é porque a gente é grupo de trabalho mesmo, estamos combinando algumas coisas. E na penúltima reunião, ele teve um comportamento inadmissível, assim, um comportamento de desrespeitar todas as combinações, todas as regras. Ele chegou atrasado na reunião, foi explicado quando ele entrou, olha, as regras é assim, todo mundo vai ter 2 minutos de fala, ele desobedeceu tudo, foi um transtorno, a reunião teve que ser interrompida, inclusive, para as pessoas respirarem e poder voltar, porque estava um clima muito tenso. No dia seguinte, eu dou de cara com uma mensagem dele nesse grupo de trabalho, dizendo quais eram as regras para se conduzir uma reunião. Aí eu falei assim, olha, eu acho muito estranho que uma pessoa que descumpriu
todas as regras, vem aqui cagar a regra. Desculpa a palavra, mas o termo é esse. Vem aqui copiando e colando, né? E essa pessoa não cumpre nada. Então, vocês me desculpem, mas eu vou retirar essa pessoa do grupo porque ela não me parece uma pessoa emocionalmente estável ou equilibrada para estar participando aqui das nossas discussões. É bem verdade que não tem muita coisa a ser discutida ali. O conselho meio se desfez, assim, algumas pessoas se mudaram, etc. e tal, e a relação ali, o trabalho tem sido mais intenso entre eu e a coordenadora do posto, que a gente tem desenvolvido uma série de coisas. Voltando, um detalhe que eu esqueci. A moça que eu citei, tá? Lá atrás, queria ser coordenadora do conselho. Tempos depois, a gente foi descobrir que ela era esposa desse rapaz desse sujeito que eu estou citando agora. Então, assim, já é uma coisa esquisita, porque não tem problema nenhum um casal se colocar, né, ou irmãos, ou qualquer tipo de relação familiar, isso não é um problema. Agora, quando você começa a esconder essas coisas, a gente começa a ficar meio desconfiado. Bom, de lá para cá, a coisa, como a gente vai ter eleição, e por uma determinação do Conselho Municipal de Saúde, as eleições de todos os conselhos da cidade serão agora até o dia 30/6, portanto, a gente está tendo eleição em todos os conselhos, né? E a gente foi pego meio de surpresa disso, porque, teoricamente, a gente deveria fazer eleição só em setembro, que era quando vencia o mandato, etc. e tal. Mas isso é público. Todo mundo sabe que todos os conselhos da cidade de Florianópolis terão eleição até o dia 30/6. E aí, esse sujeito resolveu, de uma hora para outra, começar a fazer uma série de coisas, eu diria, condenáveis até, né? Ele, por acaso, ele tinha o link para entrar no grupo e, de repente, eu comecei a ver, assim, um número anormal de pessoas entrando no grupo e começaram a tumultuar o grupo público, né? E, bom, a gente tem regras de participação no grupo, começaram a chamar o Lula de ladrão, eu imediatamente removi essas pessoas e troquei o link. E, antes de eu trocar o link, tinha mais umas 15 pessoas. Deu a entender que eram todos apoiadores do vereador e, portanto, desse sujeito que aparentemente está fazendo campanha com o apoio do vereador. E aí, ontem, domingo de manhã, eu acordei com umas mensagens, assim, me questionando de quem era a determinação, se era da Secretaria Municipal de Saúde ou se do Conselho Municipal de Saúde. Não, cara, é domingo, eu não lembro muito bem. Eu acho que pode ter sido da Secretaria ou do Conselho. Não porque, se for da Secretaria, nós não somos subordinados à Secretaria, somente ao Conselho. Eu falei, o documento deve estar ali no grupo, eu devo ter colocado ali, eu posso ter colocado, mas ele foi lido em reunião, etc. e tal, da qual você, inclusive, participou, então eu quero entender qual é a dúvida. Não porque você fica sonegando informações, porque você tinha obrigação de saber, porque não sei o que. Eu falei, cara, por favor, domingo de manhã, essa hora, eu estou lhe atendendo com uma certa gentileza. Então você coloca lá no grupo que é sua obrigação. Aí eu fiquei meio irritado com aquilo, falei, olha, fui no grupo, falei, olha, estão me pedindo, achei os documentos, falei, estou colocando o documento aqui. Ele é um documento, é um memorando, explicando como deve ser a eleição, etc. e tal. Ele foi enviado ao Conselho, portanto, ele não é público. Mas eu vou disponibilizar aqui, porque tem gente já dizendo que eu estou sonegando informação, que eu estou fazendo coisas indevidas, que está tentando fazer esse tipo de provocação. E ele veio lá no particular dizer, sim, teve essa conversa curiosa, de que eu estava tumultuando o grupo. Que eu mencionei isso, eu falei, cara, você tá tentando tumultuar as coisas aqui a essa hora da manhã, para que isso? Né? De uma maneira muito agressiva. Até foi engraçado, porque ele, além de dizer que eu que tumultuava, que eu era terrorista. E eu explico por quê. No meu WhatsApp, o sobrenome é Sérgio Ecoterrorista de Plantão, que é uma brincadeira que eu faço. E ele jogou isso no grupo. Não, tá vendo? Ele é terrorista e terrorista assumido. É um tumultuador. Eu ainda fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, realmente existe uma diferença entre terrorista e ecoterrorista. Né? A única coisa que eu faço é plantar árvore e defender o meio ambiente. Agora, daí a me dizer que eu estou tumultuando um grupo, que eu não ligo para as pessoas, que eu não estou preocupado com o bom funcionamento da unidade de saúde, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente sabe que a Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo o prefeito, né, precarizam os serviços de saúde, então nos falta tudo, a gente tem uma demanda gigantesca.
muito maior do que a nossa capacidade de atendimento. Então, assim, eu acho curioso porque ele está usando as mesmas táticas bolsonaristas. Ele está me chamando de comunista, ele está tentando desqualificar a minha imagem, né? E vai fazer isso, e vai insistir nessas coisas. Já veio, postou, e parece que ele andou criando um grupo, né, e postando um monte de mentira, a meu respeito, etc. e tal. É bem parecido com a tática do certo vereador que eu citei aqui, que já me chamou de cachaceiro, já disse que cansou de me ver bêbado caindo pela rua ou nos bares aqui do bairro. Então, é para a gente ficar muito atento, né? Eu estou muito tranquilo, porque a gente está possivelmente, talvez, lançando uma chapa, estamos ainda estudando, mas eu sei que eu tenho apoio de uma grande quantidade de servidores, de moradores daqui do bairro. E acho que a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Eu tenho dito que a maior tragédia não é a gente perder ou ganhar uma eleição, é a gente não lutar. E eu vou lutar até o fim. Não só eu, como as pessoas que me apoiam, né? Então, assim, é gravíssimo isso que está acontecendo, porque isso é o fascismo tentando se embrenhar nas estruturas mínimas de poder, nas pequenas estruturas de poder, que é um conselho de saúde do posto. Eu tenho certeza que essa pessoa está fazendo essa arruaça toda unicamente pelo poder. Porque, vejam só, além de tudo, ele não conversa com a coordenação bloqueou ele já fez coisas muito desagradáveis, já destratou a coordenação, foi desrespeitoso, já fez escândalos dentro da unidade de saúde. Então, assim, é uma pessoa que, evidentemente, não tem sequer equilíbrio emocional para cumprir, para estar à frente de um cargo tão importante quanto coordenador do Conselho de Saúde. Agora, o que é mais complicado é pensar que essa direita é tão irresponsável que ela é capaz de colocar uma pessoa como essa para disputar um conselho eleitoral. Ou seja, preocupação com a população? Nenhuma. Preocupação com o funcionamento do posto? Nenhum. Então, gente, era isso, né? Acho que talvez eu tenha passado o tempo, a Rô já entrou aqui, porque eu não estava conseguindo ler as mensagens. Mas está dado o recado, um beijo para todos e até a semana que vem. Era isso, Rô? Era isso, querido. Ótima semana para nós. Tá bom, agora valeu. Nós vamos rapidinho chamar o professor Lino Pérez para entrar aqui, ele que está lá na Palhoça, ao vivo. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá.